Então vamos lá. Prosseguindo o Livro dos Espíritos, hoje vamos ler a questão número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Os espíritos tiveram princípio? Se foram criados, certamente que tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Devemos nos preparar como o aluno que domina todos os cursos, nas bênçãos do tempo, para receber o diploma. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntando com o nosso esforço no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento. Que queremos mais, se estamos já recebendo muito? Basta olharmos para trás, que notaremos o quanto aprendemos da bondade de Deus. Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmos. Esse é o caminho que deveremos conquistar. E se por fora de nós chamamos esta ordem de harmonia, dentro de nós ela passa a se chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens, e deste aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo interligados por fios invisíveis no amor, do amor de Deus que, por vezes, não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências da vida, que por ele recebemos o que doamos, com acréscimo da misericórdia do Senhor. Os espíritos tiveram sim um princípio sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe no estirão da eternidade. Há questionamento entre pessoas, uns afirmando que existem os mistérios, outros negando. Todavia, mistérios sempre existiram e vão existir por toda a eternidade, em relação a nós, as criaturas, porque nunca seremos iguais ao Criador. A nossa evolução ou despertamento é eterna,
Mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. As suas leis não têm ação sobre ele. Devagar, vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar a quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. Essa coisa da leis universais, né? Uma coisa que eu já discuti algumas vezes, né? Até conversei com a Sânia mesmo. A gente fala, não, tem as leis de Deus, as leis universais, as leis, é como ele simplifica aqui, né? Falando da escola, das prisões, dos hospitais, são regras, as leis, a pessoa fala leis como se fosse uma coisa. São simples regras que Deus criou para que a coisa funcione dentro do que ele espera. Mas mandamento, que ele disse para a gente que a gente tem que cumprir, que a nossa meta é amar a ele e ao próximo como a si mesmo. A única coisa que ele disse que a gente tem que atingir, ele criou as leis para que a gente consiga atingir isso, é amar. Isso, para mim, é indiscutível. E nesse momento, assim, que se fala muito, né, em virtude do desencarne do Papa Francisco, dessa coisa que ele pregava muito amor, muita compreensão, até aceitação, né, das diversidades, para mim isso fica mais claro ainda. Se fala muito, vamos crescer, vamos evoluir, se tornar espíritos superiores. Eu acho que tudo isso que a gente passa é simplesmente para atingir o grau de amor o mais próximo possível que ele tem por nós. Essa é a nossa meta, essa é a nossa jornada. E para que a gente consiga seguir nessa estrada e atingir esse objetivo, foram criados mecanismos que alguns chamam de regra, outros de leis universais, leis divinas, pode-se dar o nome que quiser, mas só para que a gente continue sempre no caminho e chegue ao amor como ele tem, como ele quer que nós tenhamos. Eu tenho pensado muito sobre isso, as leis divinas, né? As leis e o amor a Deus, né? O amor, né? E aí, quando fala de amor a Deus, né? E eu tenho... Eu falo assim, o meu caminhar aqui, né, no grupo de oração é muito interessante. Quando eu iniciei, eu não falava muito da palavra amor, né? Porque eu questionava muito. As pessoas não amam, as pessoas, em nome do amor, as pessoas matam, e amor é uma palavra isso, do meu início para cá, né, quando eu entrei no grupo, e hoje a palavra amor ficou muito, assim, eu continuo, eu entendo que os seres humanos ainda estejam difíceis de longe, né, desse entendimento dessa palavra, né, desse amar, mas hoje me toca muito a palavra amor. E vem me falando muito sobre esse amor a Deus, né? E eu me questionando, eu amo a Deus? Eu realmente amo Deus? Vamos lá, o primeiro mandamento, amar a Deus. Eu amo Deus? E aí eu falo assim, gente, se eu tenho dúvidas, se eu tenho qualquer dúvida quanto ao amor dele por mim, se eu tenho dúvida de que o melhor está sendo feito, se eu tenho dúvida, se na hora que eu oro, eu peço do meu jeito, né? A gente sempre assim acha que Deus não está muito certinho, né? Que a gente pode fazer, que ele podia fazer do meu jeito, que o meu jeito é melhor, né?
se eu faço tudo isso, eu realmente amo Deus, eu realmente me entreguei, eu realmente confio, eu realmente tô é um processo, eu vejo que é um processo. E aí eu tenho trabalhado muito isso dessa do que era amar a Deus, do que realmente é amar a Deus, né? Porque aí ele fala do amar ao próximo, né? Amar a si mesmo, né? Amar a mim mesma, eu tenho que me amar. É, 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 quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, então você tem que amar a ele, tem que se amar e amar ao próximo, e amar geral, né? É só amor, como o Silvio colocou. E como que se ama, né? Como que é isso? E aí, rapidinho, outro dia o Silvio tinha colocado um postzinho sobre a vida não, né? É por passos, não por pulos, né? Não dá pulos. E falava alguma coisa sobre o caminhar, né? Não o fim. A gente às vezes quer logo o resultado lá, final. Qualquer problema a gente quer resolver logo, quer o final. E que, na verdade, é o caminhar, a solução do problema, é o processo que é importante para esse aprendizado da gente. E aí eu via uma coisa bem rápida, uma situação X, quebrou uma máquina aqui em casa, um negócio, e aí veio os rapazes consertar, deu defeito e tudo. E eu comecei a olhar assim, que eu queria a resolução do problema, que no caso era uma geladeira, eu queria que a geladeira ficasse arrumada logo. Mas o processo da arrumação da geladeira é uma coisa meio boba, né, gente? Mas esse processo, eu virei e falei assim, o que é esse processo? É conhecer pessoas, é vir os técnicos aqui em casa, e aí eu pensei no Namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti. É o conhecer aquelas pessoas, é conhecer novas pessoas, é fazer conexões de amor com outras pessoas. E que necessariamente não era a geladeira que era o mais importante estar pronta. Claro que era. Mas eu falo assim, o encontro de pessoas que a gente tem no decorrer da vida e que faz essas conexões e faz essa coisa do amor, né? Entre a gente. Eu tenho pensado nisso, gente. Jair? Eu não ia falar isso, mas vou pegar o gancho da Diva. Tudo isso que ela falou é tudo natural, porque eu também sou assim. Todos nós somos assim. Sabe por quê? Porque nós estamos encarnados. Quando nós estivermos no outro lado, toda essa resposta, esse amor, ela vai sentir porque você faz parte do todo. Aqui nós não temos como sentir parte do todo, que nós estamos embotados. Isso é tão verdadeiro que os próprios espíritos iluminados, às vezes, têm períodos que eles duvidaram de Deus. Não sei se tem passagem de Jesus nesse sentido, mas pinta aquela coisinha. Eu acho que quando ele estava no sofrimento supremo, ele ficou em dúvida. Sabe? Então, isso é natural, porque nós estamos embotados. E nós estamos tão embotados que agora eu vou falar o que eu queria falar, que é justamente no terceiro parágrafo disso que nós acabamos de ler. Olha só o que ele fala aqui. Tudo que existe é criação de Deus. Dos vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatômicas aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Olha só. Você vê que é abrangente, envolve tudo isso que a Diva falou. E olha só o que ele fala. Estamos todos ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. Nós não percebemos porque estamos na matéria. E o que eu queria falar? Por exemplo, eu estava vendo lá na Turquia os caras caçando tesouros de bandidos da época de Roma, sabe? Então os caras vão com aquele aparelho de detector de metal, eles detectam um punhadinho de moeda escondida no meio de rochas acima de não sei quantos metros da terra. Esse punhadinho de ouro está emitindo radiações, só que nós não percebemos. Nós sentimos, entre aspas, que isso irradia sobre nós. Só que nós não percebemos porque, como eu falo aqui, nós estamos embotados. E esse amor de Deus, esse amor para com a natureza, essa conexão intergaláctica que estão mandando irradiações para a gente, nós não percebemos e nós não somos culpados.
Nós não somos culpados porque nós somos de um aparelho que não permite isso. E os espíritos que nos criaram, Deus que nos criou, ele sabe disso e não vai nos pecar por causa disso. Então, quanto mais evoluído nós formos, mais, o efeito da matéria sobre nós será inversamente proporcional, ou seja, quanto mais evoluídos, menos efeito dela sobre o efeito da matéria sobre o espírito. Mas mesmo assim, com os espíritos evoluídos, pinta aquela coisinha atrás da orelha de dúvida, para você ver como é que a coisa é profunda, é só isso. Sibeli? Oi, Sibeli. Enquanto a Sibeli não entra, isso aí que o Jair estava falando, seguindo ali o que ele falou, né, logo embaixo, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria, né? A gente acha, na nossa pobre ignorância, que o espírito é o máximo, né? Onde a gente é o nosso topo de evolutivo, sei lá como a gente pode chamar isso. E se não for? O espírito foi só a forma como a gente pôde entender de comunicação com o mundo não material. Então, da mesma forma que ele diz que nem toda matéria, nem todo espírito, e ele depois fala um pouco sobre isso, que tem divisões, né, subdivisões e microdivisões, e um universo entre cada universo, que a imensidão de coisas, né, que existem entre um degrau e outro dessa escada evolutiva podem ser, na nossa concepção, já infinitas. Oi, diga, Sibeli. Não estava funcionando meu microfone. Tá. Ouvindo a diva de Jair, eu lembrei da primeira vez que alguém me explicou uma parte do Evangelho que fala bem sobre o amor, né? E quando começou desde a parte dos átomos, né? Essa força que atrai os átomos, né? Para eles se unirem, formarem novas substâncias, se dividirem, que atrai as células, que isso já era o princípio do amor, né? Essa é o germe do amor, essa força de atração. Parece que aquilo deu um boom no meu cérebro, sabe? Parece que eu comecei a compreender assim um pouquinho o que era, né? Apesar da gente não conseguir sentir o sublime amor, a gente percebe essas forças de atração que agem na gente, né? E tudo tá, que nem eles estavam comentando, Jair comentou, de acordo com o nosso grau evolutivo, é a nossa percepção. Então, a gente ama de acordo com o que é possível, né, no nosso estágio. Mas a gente sente o amor. Se uma bactéria tem o germe do amor, por que a gente não teria, né? Então, essas forças que unem as pessoas, que atraem, elas fazem parte do princípio do amor, que a gente vai ir depurando até chegar naqueles estágios dos espíritos puros que estão em completa comunhão entre si com Deus, né? Essa força de atração é tão completa entre eles, tão perfeita, que eles vivem todos em comunhão, né? Entre eles e com Deus. Então, um dia a gente vai chegar lá. E aí isso é complemento que eu estava pensando em relação à pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quando que o espírito foi criado? Essa é uma questão que eu concordo completamente, né? Que a gente não precisa nem perder tempo pensando nisso. Porque se a gente lembrar que foi Deus que criou o tempo, como é que a gente vai saber se Deus não criou o princípio espiritual antes de criar o tempo? A gente não existe antes do tempo existir. O nosso cérebro, ele
só tem essa forma linear de raciocinar, a gente não tem capacidade de compreensão. Então, realmente, nem precisa gastar tempo com isso, né? Aí ontem eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, acho até que eu compartilhei, que ele falava, assim, essa bênção que a gente teve de receber tantas informações do plano espiritual, que eles já nos adiantaram. A gente pode não entender o início, mas eles já adiantaram o fim, que o nosso fim é ser um espírito puro, não importa quando, né? Mas é o destino de todo mundo. Então a gente não precisa se preocupar com o início, a gente precisa olhar para frente, né? E se inspirar na frente e fazer isso que a Diva estava comentando, né? Refletir sobre o amor, as formas que a gente sente o amor, que a gente percebe o amor, porque o final é só amor. Tudo no mundo vai passar, só o que vai sobreviver no final é o amor que une esses espíritos de luz, que um dia nós seremos, né? Veja só que interessante. Ele está falando aqui, seguindo aquilo que a gente estava falando antes, né? As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Olha só. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com direitos e deveres de uns para com os outros. Isso envolve a barata da Diva, isso envolve o rato ontem da Sani. O que eu estou falando com isso? Porque, como eu comentei com vocês, eu estou relendo aquele livro São Francisco, né? E ele fala uma coisa interessante, que devemos compreender, não isso que a gente fala como compreensão, como ele está falando aqui, essa interpretação da compreensão. Ele fala, devemos compreender as linguagens dos outros reinos. Olha só, compreender a linguagem dos outros reinos. Então, quer dizer, compreender a linguagem da barata, compreender a linguagem do rato, compreender a linguagem do universo, compreender a linguagem das galáxias, e nós não temos isso ainda. Então, nós ficamos embotados e ficamos sempre nessa roda. Isso que a Sibeli acabou de falar aí, que nós sempre conversamos. Nós estamos em processo de depuração. E nesse processo de depuração, daqui a pouco a gente já vai estar escutando linguagem de outros reinos. Quando será isso? Daqui a X anos, milênios, seja lá o que for. É só isso. Ele fala alguma coisa sobre macrocosmo e microcosmos, né? Alguma coisa fala sobre isso. E eu acho que quando a gente percebe o nosso universo, que é o nosso corpo, né? Células que funcionam, organismos que funcionam, e de repente a gente olha o macrocosmo, que tudo funciona e que tudo tem harmonia, né? Que a gente chama a harmonia que ele coloca, e a gente, de repente, compreender esse microcosmo nosso, o nosso corpo, o nosso sentir, a nossa capacidade, né? As nossas capacidades, e aí olhar para o outro, né? O outro microcosmo e o outro microcosmo, e esse macro, né? E tudo, de certa forma, em harmonia, né? Que é o amor. Eu achei bem bacana.